É de graça, mas a maioria das pessoas recorre a remédios para resgatar e melhorar a saúde. E eu tô falando hoje do biohacking ancestral. O que é o biohacking ancestral? É uma técnica, é uma ferramenta que o nosso corpo reconhece ancestralmente, que está no nosso DNA, está incutido nos nossos genes, que melhora naturalmente a nossa saúde, que provoca uma homeostase dentro do nosso corpo. O que é a homeostase? A homeostase é um mecanismo autorregulador quando o corpo é exposto a situações extremas, situações desafiadoras mesmo, ele se autorregula e melhora o funcionamento celular. Então, é muito positivo. É um estresse dado de maneira proposital para que o seu corpo se autorregule e as suas células melhorem, atinjam melhoramento da função dela. E o que são essas técnicas? Que eu falo que são gratuitas e que a maioria das pessoas ou desconhece ou não usa por algum tipo de desconhecimento científico e porque a própria mídia, o próprio sistema desencoraja esse uso. Por ignorância, por maldade, má fé, não sei. Mas vamos elucidar aqui cada um desses passos para que você consiga aí implementar na sua vida de maneira natural e que você colha o resultado de saúde, de longevidade saudável, para que você atinja a sua longevidade, a sua idade mais avançada com autonomia, com liberdade, com acuidade mental, com um corpo estruturado muscularmente, osseamente, para que você tenha autonomia. Eu acho que é isso que todo mundo busca, né? Chegar numa idade bem avançada e com liberdade de se locomover, ter uma mente ativa, sadia, livre de medicações e depender de alguém. Então, vamos começar pelo jejum e pela nutrição. E é bom sempre frisar, eu sempre falo isso, mas tem uma confusão que as pessoas criam com relação ao jejum, que o jejum seria uma dieta. Não, gente, o jejum é o oposto de dieta. O jejum, ele não é nem considerado como uma ferramenta para a nutrição. Como assim, Bia? O jejum, ele é um estilo de vida. Depois que você se readapta a ele, ele te acompanha, independente se você quer perder peso, curar alguma patologia, restaurar a saúde, ganhar massa muscular, ele independe do seu objetivo. Ele é um estilo de vida muito natural. Isso tá no nosso DNA porque os nossos ancestrais não tinham acesso a alimento o tempo inteiro. Não tinha geladeira, não tinha supermercado, então eles precisavam ir atrás da subsistência. Então eles ficavam horas, dias sem comer. Então o nosso DNA, a nossa genética é adaptada ao jejum. O que aconteceu ao longo do tempo, né, da industrialização, da agricultura, foi uma desadaptação ao jejum. Mas você pode, aí, independente do ponto de partida que você está hoje, e isso eu analiso passo a passo na mentoria, te pego pela mão, te mostro aonde você está e para onde você quer ir, para você se readaptar a esse estilo de vida do jejum, que é muito saudável. Ele proporciona muita homeostase na nossa célula, justamente porque ele é um estressor leve para o nosso corpo. E é por isso que ele tem que ser feito gradualmente, até que você atinja o patamar de total adaptação e isso fique muito natural. Então, o jejum, ele serve sim, se você quer perder peso, porque ele promove naturalmente um déficit calórico, porque ele promove um reequilíbrio
hormonal dentro do seu corpo, principalmente do hormônio insulina, que quando está desequilibrado e há uma resistência à insulina, você tem muita dificuldade de emagrecer. Ele melhora o seu cortisol, ele melhora neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina. Então ele é um impulsionador da melhora hormonal. E a melhora hormonal joga a seu favor no emagrecimento naturalmente. Quando o seu metabolismo hormonal está encalhado, está travado, não está funcionando, você não vai emagrecer e não importa quanta caloria você conte, não importa em quanta restrição calórica você se coloque. Então o jejum, além disso, ele melhora o seu sono, a sua disposição, o seu nível de energia, a sua adaptabilidade mitocondrial ao substrato energético que você dá. A sua mitocôndria deixa de ser mimada, dependente exclusivamente de glicose para funcionar. Porque a mitocôndria, acho que você lembra lá das aulas de biologia do colégio, ela é quem gera a ATP, a energia, mas a mitocôndria ela não faz só isso, ela participa de todas as funções do nosso corpo, todas. Mas hoje, né, no padrão alimentar da sociedade moderna, é muito mais comum uma mitocôndria funcionar à base de glicose, porque as pessoas estão comendo a cada 3 horas, estão comendo refinados, ultraprocessados, empacotados, e isso vem empacotado com muito carboidrato simples, ruim, deletério para a saúde. Então essa mitocôndria ela fica mimada, fica acostumada a produzir energia somente à base da glicose, mas ela é capaz de produzir energia através do ácidos graxos, né, que é a fonte degradada da gordura, dos lipídios, e da cetose, que é quando você fica um longo período sem dar substrato, principalmente de carboidrato, e o seu corpo entra em cetose. Daí vem a dieta cetogênica, mas isso fica para um outro vídeo. Então, o jejum, ele gera essa adaptabilidade, essa flexibilidade mitocondrial, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque não necessariamente você tem que comer carboidrato o tempo inteiro. E aí vai depender bastante do objetivo que você tá neste momento de vida, né? Se é perder peso, se é ganhar massa muscular, se é manter o peso, se é restaurar a saúde, mas o carboidrato, em tese, não é essencial, como o aminoácido que vem das proteínas e como os ácidos graxos que vêm do lipídio. Então a gordura seria muito mais essencial do que o próprio carboidrato, mas não é o que a gente vê. Então o jejum, ele é como se fosse um resgate dessa potência mitocondrial e dessa geração, de gerar energia. Então você tem, quando você está adaptado ao jejum, ou quando você começa a implementar o jejum no seu dia a dia, você percebe um aumento natural da energia, principalmente no estado de jejum, quando você está sem se alimentar. O jejum, o período que você está em silêncio, que eu chamo, porque silêncio também é ausência de alimento, é deixar todo o seu sistema gastrointestinal, que é quem manda na potência da saúde do seu corpo, descansar. E o que acontece hoje em dia quando a pessoa está acostumada a comer a cada 3 horas, ininterruptamente, sempre ali colocando alguma coisa para dentro, ou por estar comendo as emoções, ou por estar seguindo um cardápio alimentar engessado que manda comer a cada 3 horas mesmo sem fome, o seu sistema digestivo não tem folga, ele não consegue descansar, ele não consegue se limpar, ele não consegue se regenerar. E isso a longo prazo encaminha o corpo para uma inflamação crônica. E a inflamação crônica é a responsável pelos sintomas que você tá aí: dor de cabeça, fadiga, ansiedade, depressão, problemas hormonais, problemas femininos, obesidade, diabetes, doença cardiovascular, câncer. A inflamação é o gatilho para gerar todos esses sintomas que ninguém explica para você. Então o jejum naturalmente traz essa pausa, esse silêncio interno,
e você consegue deixar o seu sistema digestivo descansar, se reparar, absorver os nutrientes da alimentação passada, e isso é muito benéfico. Além de que, nesse silêncio alimentar, você começa a escutar realmente o seu corpo. Você começa a perceber os sinais reais de fome fisiológica, aquela fome real do seu corpo, onde aumenta a produção de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, onde o seu corpo está realmente pedindo alimento para gerar energia, para absorver micronutrientes. Você consegue perceber nesse silêncio os sinais reais do seu corpo. E quando você se alimenta, você também começa a perceber os sinais reais de saciedade, porque o seu corpo dá sinais fisiológicos quando você está saciada. E escutar isso é um treino, e o jejum te treina para isso. Então, o jejum é uma ferramenta que ela praticamente, se for bem aplicada, bem conduzida, bem orientada, ela resolve praticamente todos os seus problemas, porque ela vai te encaminhando para todos os outros passos, inclusive do biohacking ancestral, porque você vai ficando uma pessoa mais disposta, mais perceptiva, mais intuitiva, mais conectada com você. Quando você faz de maneira consciente e com o objetivo de se auto-observar, uma ferramenta de autoconhecimento, ele te leva a lugares que você nunca imaginou que você poderia ir, por falta de atenção, por falta de percepção, porque você está sempre ocupada com outras coisas, ocupando esse espaço interno, seja alimentar ou seja mental, com um monte de coisa que não precisaria estar ali. Além de que eu acho que é o principal ponto para mim do jejum, é a ferramenta de conexão espiritual que ele é. Justamente pelo silêncio que ele faz dentro de você e pela percepção que você tem de quem você é, parece que abre um portal interno, como se você se colocasse dentro mesmo e percebesse a sua essência em conexão com algo superior. E aí o nome que você dá para isso fica a seu critério, mas ele é uma ferramenta de conexão espiritual, tanto é que todos os avatares que passaram pelo planeta usaram o jejum como ferramenta de conexão com o grande espírito, com Deus, com o universo. Né? Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E não foi à toa que ele fez isso. E nós temos esse mesmo poder. E assim, gente, o jejum longo de 40 dias, de 30 dias, de 15 dias, de 7 dias, de 24 horas. E ele tem um poder de curar profundamente o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Mas aqui, nesse vídeo, o que eu tô propondo para vocês não é um jejum dessa magnitude, um jejum restaurativo, é um jejum intermitente, aquele que você consegue fazer no seu dia a dia sem precisar ter um acompanhamento de perto, ok? Não tentem fazer um jejum longo aí de 7 dias, mais dias. Inclusive tem clínicas espalhadas ao redor do mundo que fazem esse trabalho para restaurar e para trazer a saúde de pacientes, inclusive já desenganados. Mas não tentem. A ideia desse vídeo não é que você tente fazer isso sozinha. O que eu quero que você comece a pensar e a implementar passo a passo um item, né? Uma ferramenta por dia, uma ferramenta por semana é o jejum intermitente. Aquele que você para de colocar coisas excessivas dentro do seu sistema gastrointestinal o tempo inteiro. Que você perceba que não há necessidade de comer a cada 3 horas, que não há necessidade de estar o tempo inteiro mastigando, o tempo inteiro sobrecarregando esse sistema que a gente já sabe, que você já deve ter escutado, que é o responsável pela saúde, é a chave mestra de a saúde de todos os outros sistemas, né? Nós somos
90% bactérias e 10% célula humana. Então, a bactéria ela manda no seu pensamento, na sua vontade, na sua conexão com coisas maiores. Então, a gente olhar para isso hoje com mais sabedoria é imperativo se você está buscando uma longevidade saudável, uma autonomia, uma liberdade no futuro que realmente vai depender de força e de saúde plena, porque saúde não é ausência de doença, saúde é algo muito além. Saúde é você acordar disposta todos os dias, com energia. E eu não tô falando aqui que você não vai respeitar a sua ciclicidade. São coisas diferentes. Você ter energia vital, ter energia mitocondrial, não quer dizer que você não vai acordar num período do seu ciclo com menos motivação, com menos vontade de se expor, com menos vontade de ir para ação e com mais vontade de introspecção, de resgate, de limpeza interna. Não é sobre isso, são coisas diferentes, mas mesmo para que você tenha essa conexão com essa ciclicidade, você vai precisar sim colocar energia, colocar atenção, colocar disposição mental, espiritual e emocional para que você conduza o seu ser para a melhor maneira possível, para a melhor colocação dentro desse mundão aí, de maneira mais saudável. Para quem? Para você. A saúde é sua. Como você vai conduzi-la só depende de você. E eu acho que está na hora de parar de olhar para fora e de ouvir tanto condicionamento da Matrix, do sistema, das indústrias, dizendo como você deve conduzir a sua saúde. Porque o biohacking ancestral é justamente isso, é um pacote de ferramentas que já estão dentro do seu DNA, nas suas células, que sabem como gerar saúde para você, como restaurar as suas células, como modificar a ação dos seus hormônios. Mas para isso a gente precisa estar com conhecimento e com disposição. E se você não sabe fazer isso sozinha, eu tô aqui para te mentorar nesse passo a passo. Esse é o meu trabalho, o meu servir, gerar liberdade de saúde para você. Então, se você tem interesse da minha condução, da minha mentoria nesse processo, é só clicar no link da bio e me chamar. E eu te explico como funciona. Passando do jejum, que daria uma aula, né? O jejum ele é muito complexo e muito simples ao mesmo tempo, a gente entra na nutrição. E o que é nutrição? Porque hoje a nutrição está muito distorcida. A nutrição baseia em um cardápio feito por um software de computador baseado no seu objetivo, e a maior parte das mulheres que eu atendo, o objetivo é perder peso. É como se fosse uma obsessão. É como se fosse uma obrigação, você tem que estar magra. E aí a gente precisa distinguir o magro saudável do magro obsessivo. Porque sim, a obesidade é um fator de outras doenças. Ele é um gatilho para doença cardiovascular, para diabetes, para câncer, para morte prematura, para disfunção hormonal, para sintomas mais acentuados na menopausa, sim. E isso a gente tem que olhar. Né? Um corpo obeso, uma circunferência abdominal excessiva, uma circunferência de quadril excessiva, ela gera inflamação, é uma inflamação. E essa inflamação, como eu já falei, é o gatilho para todos os sintomas que você sente aí. Então a gente tem que olhar isso sim, mas não de um lugar estético, não de um lugar de que você precisa entrar num vestido PP até o verão, para pôr um biquíni. Não é sobre isso. Esse perfil, esse canal não é sobre isso. Aliás, é o contrário disso. É você se desconstruir da imagem que a sociedade tem de você e você construir a imagem saudável que você tem com você mesma, de amor próprio, de autoestima, de bem-querer com você mesma, independente do que o outro acha. Então, a nutrição, hoje, ela mais intoxica do que nutre. Primeiro porque ela é baseada em substâncias alimentícias.
A vida moderna, o supermercado 24 horas e a indústria oferecem soluções que geram de saúde, de serviço para suas células. Então, tem sempre uma lasanha congelada pronta para ir no micro-ondas, tem sempre um legumes congelado para você jogar em uma água quente e fazer. Tem sempre um pão integral, não sei quantos grãos, para você comer no lanche da tarde, uma barrinha de cereal. E isso, somado dia após dia, 365 dias do ano, gera uma intoxicação. Porque tudo aquilo que não entra na sua célula, que não é degradado pelo sistema digestivo, absorvido pelo intestino e vai para a célula como micronutriente. O que é micronutriente? Cálcio, ferro, zinco, vitamina C, magnésio, aminoácido, ácido graxo. Ele é uma toxina e essa toxina o seu corpo não reconhece. Não importa quão moderna seja a sociedade, o quanto a inteligência artificial vai dominar o mundo, a sua célula precisa reconhecer aquele produto final da digestão como nutriente. Porque se ela não reconhecer como nutriente, ela vai reconhecer como um possível invasor, algo que vai atacar o corpo, algo que vai destruir o corpo. E é um mecanismo natural do seu corpo, o sistema imunológico, defender o seu corpo disso. Daí, gente, vem as doenças autoimunes que estão pipocando por aí, cada vez mais e cada vez mais cedo, porque é o seu sistema imunológico tentando defender o seu corpo de invasores, de coisas que ele não conhece. E isso não vem só pela alimentação oral, pelos empacotados, pela lista de ingredientes que tem atrás de um pão tido como natural, como saudável, de um alimento congelado, de um alimento ultraprocessado, até mesmo dos agrotóxicos que tem nos alimentos naturais. Tudo isso que chega até a célula, ele vai entender como um invasor, como um inimigo. E o sistema imunológico foi criado para combater isso. Só que quando ele faz isso rotineiramente, dia após dia, ele gera um ataque excessivo do sistema imunológico. E isso pode te desencadear uma doença autoimune. Mas isso não vem só pela boca, pelo que você come. Isso vem pela poluição do ar, da água, pela o que você passa na sua pele, no seu cabelo, no seu corpo. A pele é um órgão de absorção. Mais do que de proteção, é de absorção. Tudo que você passa na sua pele é absorvido pelos poros e vai para a corrente sanguínea. Não vira prana dentro de você. Os produtos que você usa na sua casa para limpar, a vela que você usa para deixar a sua casa perfumada, à base de petróleo, à base de essência, de fragrâncias sintéticas. E é por isso que eu tenho uma marca de vela, chama Agni, depois se você tiver curiosidade, @Agni, EcoAgni, alguma coisa assim, depois eu coloco no descritivo aqui, me deu um branco. Que é uma vela terapêutica, orgânica, de cera de coco, de óleos essenciais, com cristais, porque eu conheço o impacto que tem do dia a dia na célula da mulher. E a mulher, ela é muito mais bombardeada com isso. Porque é creme para ir, é para antissinais, é maquiagem, é perfume, é hidratante, é tinta de cabelo. Você imagina tudo isso entrando na sua célula, na sua corrente sanguínea, mais o que você coloca de alimento a cada 3 horas, porque te ensinaram que se você não comer a cada 3 horas, seu metabolismo vai desacelerar e você não vai perder peso. Então você entende que você não emagrece, ou você vive com essa enxaqueca, ou você tem TPMs horríveis, cólicas frequentes, cansaço extremo, insônia, ansiedade, depressão, dificuldade de sentar e ler um livro porque você não tem foco, não tem atenção. Tá muito além daquele remedinho que você vai tomar para calar a boca do seu corpo. Aí é um remédio para dor de cabeça, aí é um remédio para ansiedade, aí é um remédio para dormir,
Aí é um remédio para você ter disposição para lidar com o dia a dia corrido que você tem. Aí é um remédio para cólica. É muita coisa para o seu corpo lidar que não faz parte dele. Então a gente tem que entender a nutrição como algo que vem para nutrir, para dar nutrientes quando o corpo pede. Então a gente precisa aprender a respeitar o ciclo fome e saciedade. Se você quer um vídeo só sobre os sinais fisiológicos de fome e de saciedade, para você identificar quando o teu corpo tá pedindo comida e quando ele tá saciado sem contar caloria, sem seguir um cardápio, comenta aqui deixa aqui um comentário falando, eu quero saber sobre isso, que aí eu gravo um vídeo só sobre isso, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. Então entenda a nutrição como alimento que a sua célula entende como alimento e não como toxina. Então o jejum e a nutrição, eles andam juntos, porque um dá o silêncio, respeita o momento de pausa, respeita o momento de restauração, de limpeza, de ressignificação, de conexão, e a nutrição entra quando o seu corpo pede movimento. Tudo no nosso planeta é dual, dia e noite, movimento, repouso. Na nutrição e no jejum acontece a mesma coisa. É movimento quando você está se alimentando, vai movimentar todo o seu sistema para digerir, para absorver, para eliminar, e silêncio, e pausa, e descanso quando você está em jejum. Então isso é muito natural. E lá os nossos ancestrais não tinham, né, essa quantidade de substâncias alimentícias para contaminar o corpo deles. Então eles comiam alimento da terra, carnes, gorduras, para passar um longo tempo sem se alimentar. A gordura é muito importante. Vegetais, frutas. Então é isso que você tem que pensar. Como é que eu vou organizar a minha alimentação? Você tem que pensar o seguinte, tem mais de 200 anos, não serve. Menos de 200 anos não vai servir para minha célula. Se tem uma lista de ingredientes que eu não sei o nome, que eu preciso colocar uma lupa para ler, tem alguma coisa errada nisso. Porque banana é banana, não precisa estar escrito... Tudo bem que na caixa do ovo está escrito contém ovo, né? Mas na banana não está escrito lá banana, é só banana. Então começa a olhar para a nutrição de uma maneira diferente. Avançando, a gente tem o sol. O sol é um grande aliado da nossa saúde. Não só porque ele produz vitamina D, isso todo mundo já sabe. Você deveria sim se expor ao sol diariamente para a produção de vitamina D e se ela estiver insuficiente, suplementar, sim, ela é extremamente importante. Ela não deveria estar abaixo de 60, de 50 nos seus exames bioquímicos e não é a realidade da maioria. E quando é suplementada, é insuficientemente suplementada, em fórmulas que não são absorvíveis como deveria. Orientação zero para a suplementação de vitamina D. E aí tá todo mundo aí colhendo os frutos da deficiência de vitamina D. Mas o sol, ele além de ajustar a luz, além de ajustar o nosso ciclo circadiano, a gente deveria acordar todos os dias e a primeira coisa é a exposição à luz. Não olhar direto para o sol, mas olhar para a luz, para que entre, né, essa luz e os receptores, porque tem receptores exclusivos nos nossos olhos para captar essa luz, ajustar o seu ciclo circadiano. Isso faz toda a diferença à noite quando você quer dormir. Essa primeira exposição à luz do dia, à luz real, que não é a do seu escritório, a da sua casa, do seu computador, aquela que você olha para o azulzinho do céu, regula os seus hormônios para que você tenha uma noite de sono perfeita. Então, olha a importância disso. A exposição solar, ela traz energia vital, ela recarrega a bateria, como se o seu corpo ligasse na tomada para carregar uma bateria, como o seu celular. O sol faz isso de maneira muito
muito eficiente, ele enche o nosso corpo, a nossa pele é transparente para nossas células, então aquela energia bate, aqueles raios bate, ele recarrega, ele limpa, ele melhora a detoxificação, ele melhora a comunicação hormonal, ele melhora o seu estado de felicidade, de dopamina, de serotonina. Pessoas que vivem em países que têm ausência de sol, que está sempre nublado, tem mais chance de depressão, isso já está provado. O índice de desviver, que eu não posso falar a palavra aqui, é maior do que em países tropicais que tem muito sol. Então a gente negar essa natureza viva que faz parte de todos os seres vivos do planeta, das plantas, dos animais. Se você tem pet em casa, você deve observar que vira e mexe eles estão buscando um cantinho de sol. Eu tenho 4 gatinhos em casa. E eles fazem isso todos os dias. Eles buscam um canto de sol, ou no cantinho no terraço, ou num tapete, ou em cima da cama, e deitam ali. Ali eles se limpam energeticamente, eles se comunicam de alguma maneira com o eu superior deles, eles limpam o corpo deles. Isso é muito importante. Esse contato com o sol, e aí a gente já entra no próximo passo, que é o contato geral com a natureza, que é o banho de floresta, que é o aterramento, que é o ground, que é você tirar 10 minutinhos do seu dia, tirar o seu sapato e colocar o pé na grama, na terra, na praia, não sei aonde você vive, mas ter esse contato com a natureza, abraçar uma árvore, você conecta o seu chakra cardíaco diretamente com o chakra cardíaco da energia telúrica. Você se recarrega, você se limpa, você cura as suas células. Isso já é cientificamente provado. Mas o que acontece na vida moderna? Ninguém tem tempo. Você sai de casa já com um tênis com solado dessa altura, você vive em apartamento, você não tem contato com o solo e o pior, você está sendo bombardeada com poluição eletromagnética invisível, diferente daquela poluição que vem ali do escapamento do carro, do caminhão, da cidade grande que você mora, é essa poluição eletromagnética que você não vê, que você não sente, que não tem cheiro, mas ela está poluindo as suas células. E o ground, o aterramento, o contato direto com a natureza, descalça, deitar na grama, rolar numa areia, tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira, ela tem o poder de limpar o seu corpo dessa poluição eletromagnética. Ela tem o poder de desinflamar a sua célula, de melhorar os seus marcadores inflamatórios. Você vê lá, ferritina não fica tão alta, ácido úrico, PCR-US, gama-GT, ele diminui quando você tem, né, esse hábito diário de se conectar com o sol, com a terra, com a água, com os elementos, né, com os 4 elementos, terra, fogo, água, ar, você tem uma vida mais saudável, você tem células mais limpas, mais saudáveis, menos sintomas, menos marcadores inflamatórios, menos doenças manifestadas no corpo físico. Então, é imperativo porque nós somos natureza. Totalmente. É que a gente tem uma distorção de que a natureza é um lugar lá onde você visita de vez em quando e você é outra coisa, mas não. Somos a mesma coisa, filhos do mesmo Criador, do mesmo universo, da mesma poeira cósmica. Então, esse contato é fundamental. E ele precisa ser diário. E não precisa ser muito tempo. 10 minutinhos, e aí você pode associar várias ferramentas do biohacking ancestral dentro do mesmo período de tempo. Você pode sentar ali embaixo de uma árvore, se colocar em silêncio, fazer uma respiração consciente, profunda, enquanto você está aterrando, enquanto você está se conectando com a terra, tomando sol. E o que são 10 minutos da sua vida diária? Se ela for te gerar longevidade saudável, não é melhor do que infinitas consultas no médico, infinitas idas na farmácia, o dinheiro que você gasta, que você poderia estar usando para gerar saúde, você está usando para mascarar sintoma.
Porque o remédio, ele remedia, ele não cura a causa. Então, essa conversa desse vídeo, por mais longo que pareça, eles são ferramentas, te mostro ferramentas para que você não precise lançar mão disso. Perder tempo, perder dinheiro. Se você usar isso no seu dia a dia, mesmo que você não use tudo ao mesmo tempo, que você vá colocando semana por semana, um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, um golinho por vez. É devagar sempre para sempre, esse é meu lema. Até que isso vire um estilo de vida no qual você não quer abrir mão. Você começa a se sentir tão bem, tão livre, tão energizada, tão dona de si, que você não quer mais abrir mão daquela rotina. E isso é muito bom. Isso começa a gerar em você uma independência maravilhosa. Você começa a ser menos manipulada pelo sistema. Você começa a perceber a manipulação do sistema em cima de você. E isso é a real saúde. A liberdade de escolher o que faz bem para você, o que faz sentido para você. E o que não faz, o que você começa a perceber que estão colocando goela abaixo de você, coisas que não são realmente para te gerar saúde, mas para gerar lucro para alguém. E esse lucro não é para você, nem financeiro, nem na sua saúde. Porque saúde é o maior bem que você tem. Tempo de vida para que você evolua a sua alma nessa transição planetária não tem preço. E só você pode escolher, só você pode ir atrás do conhecimento que vai gerar isso para você. É nítido que o que estão tentando colocar para você como verdade, como saúde, é mentira. É só você olhar ao redor, tá todo mundo doente. É difícil alguém que não está lidando com alguma doença. Não importa a idade, hoje é cada vez mais cedo. As crianças estão sendo tocadas na base do antialérgico, do antibiótico. Os adultos, as mulheres, que é com quem eu falo, estão sofrendo no período do climatério, da perimenopausa, da menopausa, quando deveria ser um momento de libertação, de liberdade, de autossuficiência, de plenitude. Porque foi, ao longo da vida dessa mulher, um bombardeio industrial, a ponto dela não se reconhecer mais no espelho, não saber mais quem ela é, do que ela gosta, o que ela quer da vida dela, como ela quer viver a vida dela. Isso é doença, gente, independente se seja no corpo físico. Você não saber quem você é, para onde você quer ir, o que você ama, o que vibra na sua essência, é uma doença da mente, do espírito, da alma. E essa não tem remédio que remedie. E essa adoece o corpo físico, porque o corpo físico é o último que grita. Ele grita quando ele não aguenta mais tanta desconexão. Aí ele fala, eu preciso mostrar uma dor para ver se ela acorda. Mas ela não acorda, ela me silencia. Porque é incômodo, o autoconhecimento às vezes é incômodo. Outro passo, exposição extrema às temperaturas, seja a sauna, seja o banho frio. Quando você acorda e se coloca num banho frio, num banho gelado, independente da temperatura externa, não é modismo de coach. Isso sinaliza para o seu corpo físico desinflamação, sinaliza para o seu corpo mental resiliência. Quando você começa o seu dia, independente da sua vontade, tá? Porque você não vai ter vontade de se atirar num banho gelado. Você pode ter certeza. Se você for ficar sentado esperando essa vontade, você vai morrer seco e essa vontade não vai vir. Porque o seu corpo ele vai tentar te proteger. A sua mente vai tentar a todo custo te proteger de qualquer desconforto. Mas quando você faz isso, vem aquela sensação, uau, hoje eu consigo lidar com qualquer desafio, grande ou pequeno. O nome disso é resiliência. E ele ajuda a desinflamar o seu corpo físico. Então, é uma coisa que não tem custo,
que você precisa de uma disciplina, mas que ao longo tempo, ao longo prazo, vai te gerar mais saúde física e mental. Você pode ter certeza, faz o teste. Ah, eu não quero, não consigo, não gosto. Aí é uma escolha. Você escolhe ficar na zona de conforto. E a zona de conforto muitas vezes está desconfortável, mas você não tem força para testar algo diferente, algo que vai gerar saúde realmente no seu corpo. Então esse vídeo, ele é educativo, ele não é para impor que você tem que, né? Ele é para te mostrar que existem outros caminhos para além daqueles que estão te contando. A atividade física. E atividade física, a gente precisa desconstruir aquela caixa de colocar uma roupa e ir para uma academia. Pode ser, mas pode não ser. A atividade física é movimento, é colocar o corpo em ação, transpiração, detoxificação, movimento hormonal, movimento de neurotransmissores, sensação de bem-estar, sensação de que você está se movendo na vida. E qual é a atividade física que causa mais homeostase para o nosso corpo? É aquela que gera desconforto. É claro que caminhar tem os seus benefícios, mas o treinamento intervalado de alta intensidade e curto é o que gera mais homeostase, o famoso HIIT. Seja uma corrida, seja em uma bicicleta. Eu, por exemplo, amo pedalar desde que eu me entendo por gente nesse planeta. E é uma coisa que eu não quero abrir mão. Não quero mais me enfiar dentro de uma academia escura, com pessoas que estão ali buscando outra coisa, às vezes que na maioria das vezes não é saúde. Eu quero movimento ao ar livre com uma coisa que eu amo. E eu dou alta intensidade nisso. Tô habituada, tô acostumada, meu corpo reage bem e eu me sinto muito bem depois. E enquanto eu tô lá fazendo essa atividade física, é o momento que eu tenho mais poder criativo, de ideias, de intuição, de conexão com a minha espiritualidade. É incrível. Então você tem que descobrir aí qual o movimento que te dá prazer. Qual o movimento que você vai conseguir manter 7 dias por semana, sem gerar muito estresse mental. Eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir. Vou mesmo, assim que vontade, tá pago. Algo que te dê prazer. Dança, pular no jump, pedalar, correr, nadar. Você descobre. Mas se ele tiver uma alta intensidade, pode ser um período de 15 minutos por dia, 12 minutos já tem estudo científico mostrando dos benefícios que ele tem para a longevidade, para a saúde muscular, para a saúde mental, para a saúde energética, para tudo. Começa devagar. Se você é sedentária, começa com a caminhada. Deixa seu corpo pegando gosto pelo movimento, pela sensação que vai causar, pelo estado de sou capaz de mais. Se eu conseguir dar uma caminhada hoje, eu sou capaz de não ficar abrindo a geladeira para comer emoções o tempo inteiro. É uma construção. Saúde é uma construção. Assim como a doença é uma construção. Ninguém fica doente do dia para a noite. Você constrói a doença. Silenciando o seu corpo, não sabendo quem é você, não escutando o seu sistema físico, mental. E a saúde é o caminho inverso. Se você está doente, você vai ter que construir a saúde. E isso você vai fazer devagar, passo a passo, não é do dia para a noite. Comemore as pequenas vitórias, perceba que você é capaz de mais. Isso é muito importante, né? Você é a sua automotivadora, não espere motivação de alguém externo, mesmo que esse alguém externo seja muito próximo. Vai ter sempre alguém para tentar te sabotar, mas você não pode ser a sua própria sabotadora, o auto-sabotador. Tenha claro o propósito do porquê você está fazendo aquilo. E vai em frente. E se você tropeçar, escorregar e cair, levanta, respira, sacode a poeira do joelho e continua, não desiste, porque errar todo mundo erra. Eu, com todo esse conhecimento, também deslizo. Também tem os momentos que eu como alguma coisa que não é para comer, que eu também me saboto. Mas eu volto, porque eu tenho um propósito. Comigo. É comigo e tem que ser
contigo, só contigo, com mais ninguém. Então, o budinha cego, surdo e mudo vai te ajudar muito. Tamo juntas, tá? E aí a gente tem a espiritualidade como uma ferramenta de saúde. Tá provado cientificamente que as pessoas que têm espiritualidade se recuperam mais rápido de doenças graves, inclusive, tem mais intuição, tem mais possibilidade de alcançar os seus objetivos e de serem felizes. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre felicidade, porque felicidade é algo um pouco diferente daquilo que aparece no Instagram para você. Felicidade é um estado de espírito, de consciência, de decisão, independente do que acontece no mundo exterior. Felicidade é um ponto de decisão interno, que também não depende de ninguém e não depende de circunstâncias. Porque aqui nesse planeta de terceira dimensão, em plena transição planetária, não tem ninguém que está vivendo no flow todos os dias. Estamos todos lidando com desafios. Desafios externos e desafios internos. Então você está convicta da sua essência e para onde você vai, pautada na ética, no amor, na lei universal, isso é um estado de felicidade. E a fé independe de religião, porque para mim, religião é uma caixa. É mais uma caixa que te aprisiona. Espiritualidade é algo que transcende qualquer teoria, é algo que você sente, é algo que você vive, é algo que faz sentido para você, para a tua alma e para o teu espírito. Ninguém consegue dizer para você o que faz sentido para você. Você sente, você vive, você respira, você vibra, você escuta, você vê com os olhos da alma. E isso é espiritualidade. Quando você tem essa espiritualidade, essa fé inabalável, e você solta o que não depende de você, você é mais saudável, mentalmente e fisicamente. Isso já está provado. O centro da teia, da matriz da nutrição funcional é espiritualidade. Espiritualidade, não religiosidade. Se você tem uma religião, não tem problema, eu não tô aqui para doutrinar ou desdoutrinar ninguém. Tô aqui para dizer que essa conexão precisa ser diária, não só quando dá ruim. Precisa ser algo pautado em algo muito maior, que às vezes você não consegue explicar e você não precisa explicar. Ninguém é obrigado a explicar nada, é só sentir e seguir. E o norte é a sua consciência. Se você está no caminho certo ou não, a sua consciência te fala, certo? E por último, e não menos importante, suplementação. Porque no mundo que a gente vive hoje, é quase impossível, mesmo que você tenha uma nutrição perfeita, mesmo que seu sistema digestivo esteja tinindo, maravilhoso, livre de inflamação, com uma digestão maravilhosa, com uma absorção ótima, você vai precisar de alguma suplementação. O nosso solo está saturado, a monocultura não permite que os alimentos tenham todos os micronutrientes. Você não come uma diversidade maravilhosa, você não come orgânicos o tempo inteiro. Então, sim, você vai precisar de suplementação. E essa suplementação precisa ser bem direcionada, precisa ser muito individualizada, precisa ser dosada em doses otimizadas, não é aquele potinho que você compra de multivitamínico na farmácia e que tem ali doses irrisórias que não vão mexer nada na sua célula, às vezes em fórmulas moleculares que não são idealmente absorvíveis, às vezes com antagônicos ali dentro, que um vai impedir a absorção do outro. Então, a suplementação ela precisa ter sinergia, ela precisa ter dose ideal, ela precisa ter formulação molecular ideal, ela precisa ter tempo, ela precisa ter indicação de como usar, em que momento do dia. Então, a suplementação é sim considerada um biohacking. Não ancestral,
porque os nossos ancestrais não tinham isso, até porque eles conseguiam da alimentação extrair os micronutrientes que eles precisavam. Hoje é mais difícil isso acontecer. Então a suplementação, em algum momento, de algum micronutriente, ela vai ser necessária. E aí, minhas deusas maravilhosas, estou aqui para te ajudar nessa jornada, porque além de nutricionista holística, eu sou terapeuta ortomolecular e terapeuta de mulheres. Então, se você quer o meu acompanhamento de uma mentoria de 3 meses, onde eu pego você desde o comecinho para entender tudo que está acontecendo, todas as causas, analisar os seus exames bioquímicos, analisar o seu estilo de vida, analisar todo o impacto ambiental, a ambiência que você tem e conduzir você não só em uma orientação nutricional, em um jejum intermitente, em um jejum um pouco mais longo, quando necessário, em uma suplementação individualizada. Clica no link da bio que eu te dou mais informações, ok? Eu espero que você use esse vídeo para implementar esses passos, essas ferramentas gratuitas na sua vida, para otimizar a sua saúde, para te gerar uma saúde plena, porque saúde é liberdade, gente. Saúde não é só hoje, quando você tem 40, 45, 50. Pensa lá quando você for uma centenária. Como você vai querer estar vivendo a sua vida? E começa a implementar isso, passinho por passinho. Comenta aqui qual foi o que mais te motivou, qual desses passos mais te motivou e que você vai começar a colocar hoje na sua vida. Hoje, não deixa para amanhã, não posterga mais. Dá um basta e escolhe um desses passos e começa hoje. E coloca aqui, porque eu quero saber se você chegou até o fim desse vídeo. Eu quero saber como eu tô te ajudando, se eu tô te ajudando. Se inscreve no canal, compartilha com uma amiga que você quer bem, que você quer ver também liberta e saudável. E não esquece de dar o likezinho para o algoritmo entender que esse vídeo pode fazer a diferença para além das caixas, para além das doutrinações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!